noite, Bem-vindos gente. à nossa casa de novo, né, Aurélio? Mais uma De volta, semana né? quântica. Quântica. Passou Não, muito rápido. sempre voa, Mas né? estamos juntos, mais uma vez, graças a Deus, porque é muito bom estar aqui, né, Aurélio? Compartilhando isso Compartilhando daí. com vocês todos esses conhecimentos que nos trazem, a espiritualidade maravilhosa, né? Com certeza. Esperamos que estejam todos em paz. Semana passada tivemos um probleminha de mídia, então faltou aí um pedaço da aula, mas receberam no grupo, né? Mas sempre quando falta no Facebook, vai pro YouTube. E falta no YouTube, vai pro pro Facebook. É isso aí. Então a gente tem duas opções aí. Muito bem. Temos algum comercial para fazer hoje? Não, né? Não. Aquela mesma coisa, né? Continua a cantina, mas vocês já estão podendo vir aqui, então anunciar venham. a cantina é redundância, não é verdade? A cantina, a livraria, livraria, porque a casa está aberta, não é verdade? Mas não pode esquecer da doação, né? Com todo o protocolo. A doação é intermitente, né? Porque a casa precisa pagar as contas, os gastos que tem aqui com funcionários, com energia, enfim, todas as ações aí que a casa faz sociais, né, com a obra social. Enfim, então é isso. O recado está dado, né? Venham. Com certeza. Pessoalmente, não só palestras. Frequentar a casa, né, as palestras e tudo mais, que voltaram ao normal, com toda a segurança, com todos os protocolos, né, que são orientados pelos meios científicos, né? E vamos retornar à casa para a gente ter esse encontro mais próximo, né, minha gente? E receber essa energia, né, que está aqui, né? Isso daqui a energia que quando a gente desce essa rampa, a gente vai sentindo aquela vibração que vai nos tirando todos os miasmas, as dificuldades, as preocupações vão ficando para trás lá fora, e aqui a gente está num tratamento constante, a gente está num aprendizado, num contato com a espiritualidade que nos traz a harmonia que precisamos para dar continuidade às nossas vidas, né? E a gente fica aqui no colo, né? É verdade. Colo de Joana e colo somos de ninados. Todos os nossos protetores espirituais aqui dessa casa, né? Somos ninados, né, Aurélio? Você se sente assim? Ninado, assim, com muito amor, né? Com muito amor, muito carinho e protegidos. É isso aí. E falando em amor, né? Abri aqui o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Então está tudo sintonizado, né? E as instruções dos Espíritos que eu abri aqui, qual foi? A lei do amor. Lei do amor. Então, Evangelho. Então vamos lá. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avança e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade da fusão dos seres, extingue a miséria social. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos estremeceram e os mártires, érbrios da esperança, desceram ao circo. Então vamos vamos nos ligar aqui em pensamento, com vocês aí que estão na audiência e com toda essa espiritualidade dessa casa, né, pedindo ao nosso irmão, tá, Jesus, né, nosso mestre, e de todas as horas, que nos inspire, junto com essa espiritualidade da casa, Joana de Ângeles e toda a sua falange, para que possamos passar, né, e vocês possam absorver os ensinamentos que vamos trazer
na noite de hoje. Muito obrigado. Graças a Deus, que assim seja. Paramos então na página 338. Isso. E começamos aqui num parágrafo inicial, falando assim: quando a individualidade moral, que ele chama aqui de a inteligência, que nós podemos chamar de consciência, né? Ou espírito individualizado, se manifesta e se comporta de forma imprevidente, contrariando os reais objetivos da vida, por ignorar e negligenciar a lei de harmonia, desorganiza as delicadas engrenagens dos veículos de manifestação da consciência, podendo destruí-las pela ausência de valores mentais e emotivos nobilizantes. Para reorganizá-las, demandar-se-ão esforços reiterados em inúmeras experiências, somados e conhecimentos imprescindíveis para tanto. Esse desequilíbrio, uma vez acionado, espraia-se por todas as dimensões do espírito, com extrema rapidez. Evidencia-se desse modo o mérito da consciência responsável, desperta para a verdadeira vida, cuja conduta exemplar tão somente poderá acelerar o processo de reconstrução da sua realidade, por se conduzir em consonância com a lei que rege a harmonia do universo. Então, o que ele está querendo dizer aqui para nós? Que, enquanto imprevidentes, né, estamos distraídos, focados na nossa vida nas questões que não são importantes, são as questões materiais e todas as nossas, os desequilíbrios e as distrações que a vida nos traz, e deixamos de lado a busca pelo equilíbrio, pela paz tão almejada. Então, a gente normalmente busca paz em locais paradisíacos, busca paz em locais onde tenhamos contato com a natureza, isso tudo é importante. Mas, se não buscarmos a harmonia interior, nós vamos derrapar e vamos estar em contato com distúrbios, desequilíbrios, que são inerentes ao nosso estágio evolutivo atual. Faz parte do nosso estágio evolutivo ter mais pensamentos negativos ou nos distrairmos com questões imediatistas que vão nos levar mais tarde à dor, do que buscarmos dentro de nós as forças e, junto à espiritualidade, a força que nós precisamos para superar as dificuldades e os desafios que virão pela frente enquanto aqui encarnados no plano físico. Então, esse alerta que ela nos coloca, e fala mais, ela fala como resolver isso, como reorganizar esse desequilíbrio das engrenagens dos veículos de manifestação. O veículo de manifestação, nosso corpo físico, que no final das contas ele recebe a carga de todo esse desequilíbrio que é emocional, que as nossas emoções desencontradas, provocadas por todo esse processo de imaturidade espiritual que ainda temos, é que nos trazem as dores físicas, normalmente nos desequilíbrios orgânicos provenientes do nosso ser maior, do nosso ser consciência, ser espiritual. Muitas das atitudes impensadas, aquelas atitudes de rompante, né? Uhum. Então, isso faz com que haja esse desequilíbrio, essa desarmonização. Tá? E essa desarmonização, como a gente já falou aqui, que a gente fala de um pouco de quântica, né? Então, à medida que esses átomos, tá, eles vêm caindo de esferas, né? Então, ele vai causando desequilíbrios esses que atuam no nosso corpo físico, né? Verdade. Na verdade, nós temos os rompantes, que são importantes nós percebermos e educarmos, policiarmos, né? E trabalharmos, mas tem também aqueles desequilíbrios que nascem com a gente, que vêm através dos tempos, referentes a outras paragens, outras experiências que tivemos no passado, e que, por um motivo ou por outro, marcaram a nossa consciência, que são as questões que, às vezes, nos incomodam, não sabemos nem de onde vêm. Então, muitas vezes, a gente acorda de manhã e fala, nossa, hoje eu estou melancólico, hoje eu estou insatisfeito com alguma coisa que eu não sei nem o que é, ou hoje eu estou magoado porque fulano falou alguma coisa sobre mim. Essas questões que ainda nos prendem aqui a esse plano,
que nós damos um valor absurdo, né? Porque somos ainda espíritos orgulhosos, vaidosos, egoístas, que fazem com que essas sensações, essas formas de agir, de ser, que nós ainda cultivamos, nos trazem esses desequilíbrios. Na verdade, é isso. E como curar isso? Como trabalhar isso? Sempre que sentirmos que nos desequilibramos por algum motivo, ou por rompantes de raiva, de agressividade, ou de querermos nos livrar de algum problema, alguma pessoa que está nos incomodando, nós pararmos, refletirmos, tentarmos entender o que está nos desequilibrando, porque nós temos o hábito de dizer que sempre que alguém que está nos afetando, não é isso, Aurélio? Perfeito. E, na verdade, Isso é uma verdade, mas nós temos que trabalhar a nossa psique, esse equilíbrio que nós estamos buscando, para que isso não seja o gatilho para o nosso desequilíbrio, para tirar a nossa paz. Então, o exercício é sempre de não deixar com que as coisas do mundo, externas a nós, nos afetem, em primeiro lugar. Tentarmos buscar no equilíbrio, na paz interior, na busca do autoconhecimento, do entender os pontos que nos trazem essas insatisfações e tentarmos trabalhar isso, porque não adianta a gente ficar carregando nas costas a vida inteira, a encarnação inteira, questões que estão nos incomodando e não fazer nada, porque nós afundamos juntos. Agora mesmo estava conversando com um amigo que tem um problema com a filha a encarnação inteira. E ele carrega aquele fardo como se ele fosse o responsável por aquela questão. E, na verdade, a pessoa traz lá dentro dela, de outras paragens, outras experiências, insatisfações, remorsos, mágoas, conflitos existenciais, que são dela. Isso faz parte da essência dela. E por mais que ele trabalhe, por mais que ele se dedique, por mais que ele fale, que ele tente, que ele ajude, ela continua querendo suicidar. Ele perguntou, o que fazer? Quantos anos tem essa pessoa? 50 anos. Como é que a gente pode passar a vida inteira com aquele peso sem que aquilo mude de alguma forma? É um dilema, porque ele é pai, e ele, na verdade, se envolve com aquilo profundamente. Mas qual é o exercício, num caso como esse? É nós entendermos a essência divina, que é aquele ser que está em desequilíbrio, e nós trabalharmos a nossa essência, por mais que a ligação seja de filho, de mãe, de pai, mas entendermos que somos seres individualizados. E não é o fato daquele ser estar ali sofrendo e trazendo, vamos dizer assim, o desequilíbrio àquele antro familiar, que nós também tenhamos que entrar na mesma sintonia. Então, o exercício estamos ali, temos um convívio familiar, com certeza, com objetivos nobres de crescimento daquele grupo, mas o nosso exercício já nos permite ficarmos à parte, ficarmos numa sintonia onde, toda vez que sentimos que vem o desequilíbrio, nós nos recolhamos, não adianta entrar no clima de brigar, de bater de frente, de discutir, e vamos nos recolher, porque não adianta também nós queremos sempre impor a nossa vontade, a nossa ideia, porque aquele ser não está pronto para receber. A gente pode até tentar continuar conversando, chega num limite que é melhor calar e buscar no Evangelho, na oração, na meditação, momentos de equilíbrio, de paz interior. Pode ser que essa paz, essa oração, pode ser não, normalmente, na hora que oramos, nós trazemos para aquele convívio espíritos amigos que estão ali com o objetivo de sanear. E não que vá curar aquela alma que está ali, porque ela tem conflitos existenciais gravíssimos, que não vão ser curados em uma encarnação, né? Mas que vão ser trabalhados, vão trazer os lenitivos, os fluidos espirituais, os passes que são dados, o tratamento espiritual adequado para que aquele espírito, pelo menos, sinta, naquele momento, a paz que ele precisa, sinta um desequilíbrio menor, tente, enfim, trabalhar para que aquela psicosfera fique um pouco mais branda.
E a nossa tendência é diferente, né? A nossa tendência é de afundar junto e de buscar resolver a questão que muitas vezes aquele espírito não está apto, não está pronto para escolher, para entender. Ele não quer entender. Mas como é que eu faço para curar minha filha? O tempo, ama, trabalha, tenta ajudar, mas não afunda junto, porque isso não é solução para ninguém. É verdade. E aí a gente não pode esquecer, né, que essa combinação, tá, ninguém nasceu por acaso. Sem dúvida. Tá? Tem Então, propósito, né? Então, isso daí foram feito todo um planejamento, né, reencarnatório, tanto do pai quanto da filha, para que pudesse nascer naquele ambiente, momento, tá, naquele ambiente, que o pai pudesse ter esses esclarecimentos, que pudesse levar para aquele espírito sofredor alguma coisa, algum lenitivo, né, para mitigar aquele sofrimento. Né? Então, muitas vezes há o comprometimento de outras vidas com aquele espírito. Com certeza, exatamente. E até por questões do passado, nós fomos responsáveis por aquele desequilíbrio. Perfeito. Mas é aquela história. Nós temos que trabalhar para que nós não sejamos também o ponto de desequilíbrio. Então, já temos condição, pelo estudo, pela doutrina espírita, que traz tanto esclarecimento para nós, de que há vida antes do reencarne e que vamos continuar progredindo, e que essas pessoas que têm esse desequilíbrio, assim como nós temos também os nossos, talvez em menor escala, né? Tanto é que essa pessoa está passando por processos de tratamento psiquiátrico e tudo mais, mas é ter esperança, ter fé, entender que, ao nos equilibrarmos, nós estamos abrindo nossa sintonia com a espiritualidade maior, que vai estar ali ajudando, muito mais do que a gente ficar dando sermão ou tentando orientar a pessoa o que ela deve fazer. Porque, infelizmente, ela não está habilitada, não está apta a receber aquele tipo de orientação. Então, que a gente seja, no mínimo, o fator de ligação desse ente querido com a espiritualidade. Ela pode nem perceber, mas ela está sendo tratada, porque nós estamos em equilíbrio, estamos tentando trazer a paz interior, que é o lenitivo para que aquela alma possa, aos poucos, despertar. E aqui ele continua. Ele fala aqui embaixo, o indivíduo predisposto e sinceramente interessado em sua mudança comportamental pode alcançar, por meio do exercício constante dos valores nobres, a condição de autor consciente do seu destino, tornando-se médico de si mesmo, esforçando-se porfidamente para conquistar as oportunidades de ascensão, granjeará méritos para receber inspirações, intuições instrutivas, bem como as forças e substâncias imprescindíveis à nova edificação. Exatamente. Então é difícil ainda para nós, enquanto nesse planeta, nesse plano de provas e expiações, estarmos com essa consciência o tempo todo. Há uma tendência de nós entrarmos no desequilíbrio quando recebemos uma má notícia, quando perdemos alguma coisa, quando temos um insucesso qualquer, ou quando contrariamos alguém, ou somos contrariados. Nós ainda não temos ainda o equilíbrio necessário de, opa, isso vai me desequilibrar, eu não vou entrar nessa sintonia e vou buscar o meu equilíbrio, não adianta eu entrar nessa sintonia e vou recuar. Nós ainda entramos no conflito, e isso nos faz, naturalmente, sermos escravos desse tipo de desequilíbrio e de energia. Então, aqui ela continua. Em todas as nossas atividades de socorro, há sempre imenso proveito, ainda mesmo quando a sua extensão não seja perceptível ao olhar comum. Então, o que nós estávamos, no exemplo que eu estava dando, aquele espírito que está ali em processo o desequilíbrio que ela tem e pode até estar num processo de obsessão, nós trabalharmos em silêncio, muitas vezes, com a espiritualidade sintonizada conosco, aquele trabalho é feito sem que seja exposto, porque nós precisamos ainda de mostrar que nós estamos sendo importantes no contexto, nós estamos sendo, muitas vezes nós não temos condição de, moralmente, de ajudar aquela pessoa,
mas a espiritualidade está sintonizada porque estamos buscando nela todos os recursos necessários para socorrer aquela pessoa que está em desequilíbrio. Então, muitas vezes, como ela fala aqui, quando a sua extensão não seja perceptível ao olhar comum. E qualquer doente que se disponha a cooperar conosco, em benefício próprio, colaborando decididamente na restauração de suas atividades mentais, regenerando-se à luz da vida renovada no Cristo, pode esperar o restabelecimento da saúde relativa e do corpo terrestre. Quando a criatura, todavia, roga a assistência de Jesus com os lábios, sem abrir o coração à influência divina, não deve aguardar milagres de nossa colaboração. Foi o que você falou, né? A oração é fundamental. Uhum. Né? Então, mas não aquela oração, né, da boca para fora. Da boca para fora. Aquela oração sentida, porque você vai emanando aquelas energias. E é uma coisa linda quando uma oração, quando uma oração sai e é pronunciada, porque a espiritualidade está ali trabalhando exatamente, tá, em busca de ajudar aquele teu pedido. Quando aquele pedido vem do coração, né? É verdade. Mas isso para nós é mais fácil de entender, né, Aurélio? Mas a pessoa que eu estava comentando, ela não tem espiritualidade, ela não é um ateu, é uma pessoa que não acredita em Deus, e muito menos a filha. Como é que você vai explicar para aquela pessoa que ela só vai ter um caminho para a cura dela, que é se espiritualizar, né, se autoconhecer? Se aquela pessoa não tem nem esse nível de entendimento para buscar isso. Ela já foi a tantos centros espíritas e nunca se realizou, nunca se curou. Porque não adianta, pode ir em qualquer centro espírita, porque a cura vem da pessoa. E muitas vezes a dor é que, na maioria das vezes, né, a dor é o caminho para aquela pessoa começar a despertar. Infelizmente é assim que funciona. E não há milagre nessa história. Não há como eu chegar para ele e falar, meu irmão, eu vou ajudar a tua filha a ser feliz. Não, eu não posso fazer isso. Agora, dizer para ele também que só é esse caminho que vai levá-la ao equilíbrio é também complicado, porque ele também não entende dessa forma. Então, só a oração, pedir ajuda, tentar ver se a gente consegue trazer para o ambiente do centro espírita, tomar passe, para fazer tratamento espiritual, fazer atendimento fraterno, para ver se desperta para o trabalho educativo, que é, na verdade, o trabalho no bem, né? Porque ele fala aqui, como o Aurélio leu, o indivíduo predisposto e sinceramente interessado em sua mudança comportamental pode alcançar, por meio de exercícios constantes, valores nobres. Como é que é isso? Trabalho no bem, não tem outro caminho, né? Então, é se desprender a terceiros. Não adianta ficar preso, porque é um ente querido e a gente está preso àquela situação, e essa prisão ela nos causa mais distúrbio, porque nós, por estarmos em contato com essa pessoa muito querida, a tendência é nós nos envolvermos. E quando, na verdade, nós precisamos nos distanciar um pouquinho, para que possamos até ajudá-lo, ter o equilíbrio, né, de ajudá-lo. Mas é difícil de entender dessa forma, não é exatamente. Verdade? E no próximo parágrafo ele fala exatamente isso que você comentou, porque André Luiz fala assim, podemos ajudar, socorrer, contribuir e esclarecer. Não é, porém, possível improvisar recursos cuja organização é trabalho exclusivo dos interessados. Exatamente. Isso quer dizer, a espiritualidade ajuda, tá? Ela está sempre pronta para ajudar. Mas tem um limite, porque o Clóvis mesmo acabou de falar que nenhuma cura se dá só pela espiritualidade, tem que haver um esforço muito grande do interessado. E tem mais uma questão que nós normalmente esquecemos, ou não nos atemos, enquanto encarnados, é que aquela crise existencial daquele grupo, e aí a pessoa fala assim, não, mas é minha filha querida, como é que eu não posso ajudar ela? E a pessoa, você está percebendo que ela está entrando na mesma sintonia de dor, de agonia, sem poder salvar aquela pessoa como ela quer. Não há condição de ela salvar, pelo contrário, ela está sendo carregada para o fundo do poço junto com a outra, porque ela não tem ainda o preparo espiritual para harmonizar
para que ela possa ajudar. Então, como é que faz? Qual é a solução para isso? Nós não podemos improvisar recursos, como ela fala aqui, né? Só o trabalho do interessado é que vai realmente proporcionar a mudança dele. E, de nossa parte, o que nós precisamos entender é que, enquanto naquele núcleo familiar, onde nós somos filho, pai, mãe, ou qualquer outro vínculo familiar que nos prende e nos leva a ter ligações muito complexas e que nos leva a sofrer junto com a outra pessoa, nós temos que entender que nós estamos nessa condição de filhos, de pais, de marido, de esposa, ou qualquer outro tipo de ligação. Somos espíritos independentes numa experiência onde estamos no grupo que nos é mais favorável para o nosso crescimento. Agora, entrar no desespero, no desequilíbrio junto com a outra pessoa que está dessa forma e não vai mudar se ela não tomar a iniciativa, não nos ajuda. Pelo contrário, nos atrasa, nos faz... mas é um sacrifício que eu quero fazer pela minha filha, eu não quero ir à frente sem ela estar junto. Perfeito, é um sacrifício nobre, mas não é eficaz, porque enquanto nós conseguirmos nos superar e buscar a harmonia necessária para trazer aquela alma e orientar e tentar estar sempre próxima, mas no sentido não de apego, no sentido de ajudar. Aquilo for possível. O que não é possível, não adianta a gente sofrer que nós não vamos mudar. E temos que pensar dessa forma. Aquela pessoa, aquele espírito está ali naquela condição de vínculo passageiro. Numa próxima vida, numa próxima encarnação, não será mais filho, não será mais marido, ou pai, ou mãe, será outro tipo de relação. Não é verdade? Então, nós ainda estamos no estágio de falta de entendimento do que estamos fazendo aqui e das ligações que nos unem aos nossos grupos de todos os níveis, não só familiares, como profissionais, e como os grupos que nos unem, que são as buscas que nós temos, muitas vezes ilusórias ou distraídas, as questões que mais nos aprazem. Não é verdade? Embaixo ela fala assim: o que há de mais consolador e mais encorajador do que o pensamento de que depende só de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Não é consolador e belo poder dizer: sou uma inteligência e uma vontade livres. A mim mesmo me diz, inconscientemente, através das idades: edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade, e agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Quando chegamos a esse ponto de entendimento, nós não nos envolvemos mais no drama das questões que nos cercam, e conseguimos nos superar e trabalhar para que possamos ajudar o maior número de pessoas possível, mas sempre com o entendimento de que estamos juntos numa espaçonave, vamos dizer assim, planeta Terra, onde nascemos daquele ambiente, naquelas condições familiares e de grupos, que são necessários para o nosso burilamento e muitas vezes ajuda aquele grupo, em função do nosso entendimento sobre a vida, sobre a nossa existência. Não é verdade? Continuando aqui, né, Aurélio? Ele fala assim, isso é Joana de Ângeles: a engenharia genética atual, aliando-se à biologia molecular, começa a detectar a energia como fator causal para a construção do indivíduo, que passa a ser herdeiro de si mesmo, nos avançados processos das experiências da evolução. O que ela quer dizer aqui? Jonathan aqui está mostrando que toda a genética que nós conseguimos plasmar, vamos dizer assim, no nosso corpo físico e no próprio perispírito, são provenientes do nosso equilíbrio emocional ou desequilíbrio. Então, quando equilibrados, buscamos partículas genéticas, né, DNAs, etc., mais harmoniosos, e vimos a Terra em condições físicas, vamos dizer assim, mais favoráveis. Eu digo em termos biológicos, principalmente, moleculares, principalmente,
onde todas as nossas energias estão em relativo equilíbrio. Evidentemente que no planeta Terra havemos de nos desequilibrar constantemente, porque sabemos que é um planeta de provas e expiações onde habitam espíritos que ainda não têm um equilíbrio suficiente para se harmonizar o tempo todo. Por quê? Porque não amamos o tempo todo. Nós ainda temos pensamentos contínuos, mas o amor é intermitente. Nós amamos agora, estamos aqui no centro, trabalhando no bem e tal, chegamos ali fora, daqui a meia hora, pisam no nosso calo, a gente já está desamando de novo. Por quê? Porque somos ainda espíritos em crescimento e em processo de aprendizado. Espíritos mais evoluídos, eles não são pensamento contínuo, eles são amor contínuo. Eles não desamam, eles não agridem, eles não atacam, eles não fazem maledicência. São propriedades de espíritos maiores. Não adianta a gente achar que é espírito evoluído, porque eu faço bem lá no Seja, só isso, tal, ajuda uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Temos que entender que isso aí é positivo, ótimo. Estamos no caminho do nosso processo evolutivo de autoconhecimento. Mas seremos plenos quando amarmos. Independente do que façam a nós, do que falem de nós, do que, enfim, nos ataquem, nos julguem, não é verdade? Mas nós ainda estamos no estágio de nos incomodar com esse tipo de agressão, vamos dizer assim, externa, porque a agressão nós é que sentimos. Então nós normalmente falamos assim, porque fulano me agrediu, porque fulano fez um julgamento errado, porque fulano fez uma maledicência. Tá, é o estágio dele. É como o Divaldo fala, o problema é dele. E o nosso orgulho, o nosso é amar. E o nosso orgulho faz com que a gente desequilibre totalmente. Absorve toda aquela carga, né? Exatamente locupletando aquela pessoa que está fazendo o ataque. Exatamente. Ela se regozijou com a nossa reação, porque ela está atacando. A responsabilidade do ataque, da agressão é dela. É ela que está se comprometendo. Agora, se nós já temos o equilíbrio suficiente para trabalharmos de uma forma a nível de compreensão, porque nós olhamos para aquela pessoa e olhamos com olhar caridoso, tipo, é um irmão que está em desequilíbrio. Eu não vou entrar na sintonia dele, mas não vou também me colocar, tipo assim, eu não entro nessa sintonia que você está, porque, na verdade, nós estamos tentando pisar, estamos tentando mostrar aquela pessoa inferior a nós. O que nós temos que fazer, através do exemplo, é tentar envolver, tentar mostrar que o caminho é da paz, é da harmonia, da boa convivência, que não adianta entrar nesse processo de desequilíbrio, de maledicência, de agressividade, porque isso não vai trazer benefício para ninguém, principalmente para a pessoa que está fazendo, não é verdade? Então, como o Divaldo fala, o problema é dele. Agora, se você entra na sintonia da pessoa, o problema é de você também, é nosso também. Então, o nosso exercício é sempre no sentido de nos habilitarmos a equilibrar nossas energias, nossas mentes, para futuras conquistas mais nobres, mais harmoniosas, em outras experiências que nos causem, nos tragam aquela sensação assim de... quem estuda inglês, eu acho que sente isso um pouquinho, né? Você estuda inglês, às vezes, 5, 10 anos, e aí você escuta uma CNN, por exemplo, você não entende nada. Nossa, eu estudei tanto, eu não consigo entender o que aquela pessoa está falando ali, né? Depois, com o tempo, você vai buscando os meios adequados do estudo, tendo professores que sabem como conduzir a forma de você entender melhor, e daqui a pouco você começa a entender uma frase. Olha, entendi. Uma palavra. Uma palavra, começa com uma palavra, né? Depois você começa a entender uma frase. Mesmo assim, você não consegue entender o contexto todo. E você vai progredindo com insistência, com perseverança, até que você consegue começar a entender um filme com a tradução em português. Daqui a pouco você vai começar a ver filme com a tradução, com a caption, né? Em inglês mesmo, vai te ajudar. Até que você chega ao ponto de assistir um filme inteiro sem nenhuma palavra e vai entender tudo. É um processo de aprendizado, de amadurecimento da nossa essência. Isso fazendo uma comparação com nosso crescimento espiritual, é parecido. Você fala assim, mas como é que eu vou amar o tempo todo, desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir? Impossível nesse plano que nós vivemos, né? Nós ainda não somos nenhum missionários aqui, não é verdade?
temos as nossas convicções, nossas autocríticas, e sabemos que ainda erramos muito nessa área, né, Aurélio? Bastante. Então, tendo esse entendimento, não nos iludindo, nós podemos, sim, começar um processo de atenção, de policiamento, de buscar onde, quando estamos em desequilíbrio, falar, pô, isso aí me incomoda. Por que me incomoda? Eu vou trabalhar para que esse incômodo diminua. Como é que eu trabalho isso? É tentando me entender o porquê que eu fico incomodado quando aquela pessoa fala ou age daquela forma. Normalmente é orgulho, normalmente é egoísmo, normalmente é um complexo de culpa, enfim, tem vários motivos, todos trabalháveis, mas é importante que nós façamos aquela análise honesta de nós mesmos para sabermos aonde nós precisamos melhorar, ao ponto de nós ignorarmos aquilo. Evidentemente que muitas vezes a sociedade nos traz o retorno daquilo que nós precisamos perceber, mas também tem muita maledicência e tudo mais. Então, o objetivo, acho que é de trabalhar aos poucos, a trabalhar no bem, que é a forma que, aos poucos, nós vamos lapidando esse nosso lado, né? Sentindo a harmonia enquanto estamos no trabalho ao próximo, isso vai crescendo, é um crescente. Né? É até aquele sentimento de compaixão, né? Isso, aquele isso. sentimento de compaixão vai te crescendo, né? vai te modificando, você entra com uma pedra, É. tá? E começa sendo lapidada de tal forma que você vai crescendo e vai começando a sentir, tá? E daqui a pouco, por qualquer coisinha, você está chorando. Mas também não podemos entrar nessa de só chorar. Mas qualquer coisinha não vai te incomodar mais. Não é exatamente. Tudo bem, ele falou isso de mim, mas tudo bem, é a opinião dele. Eu vou tentar até melhorar, vou ver por que ele falou isso de mim. Será que, se é uma pessoa amiga e falou alguma coisa que nos incomodou, vamos prestar atenção, pode ser que ela esteja certa. Muitas vezes a crítica é construtiva. E nós, muitas vezes, levamos para o mal, né? Não aceitamos, ficamos orgulhosos, nossa vaidade não nos permite sermos criticados. Às vezes a crítica é construtiva, a pessoa está ali para te ajudar. Né? Então, presta atenção. Pô, isso aí realmente a pessoa tem razão. Não precisa nem dizer, concordo contigo. Agora, se você já tem a capacidade de aceitação, pode muito bem, pô, obrigado, meu irmão. Você me ajudou a perceber uma questão que me incomodava e que eu posso trabalhar, porque eu estou sendo vaidoso, estou sendo orgulhoso. Então, eu vou trabalhar isso. Muito obrigado. É difícil para nós fazermos isso ainda, né? Normalmente, a gente se indispõe. Não, a pessoa, como é que pode me criticar desse jeito? Eu fiz um esforço danado e a pessoa não reconheceu. Isso acontece toda hora na nossa vida, porque nós ainda não valorizamos o que é nobre. Nós buscamos ainda as críticas pontuais e não olhamos o todo. E o todo normalmente está recheado de boas ações, de boas coisas, e nós não vemos, nós só criticamos aquilo que é falho. E isso realmente agride, incomoda e nos entorpece, porque, na verdade, nós estamos ali fazendo maledicências que vão nos trazer o desequilíbrio que nós estamos falando. Tá, e aí? Como é que a gente pode curar os nossos desequilíbrios, as nossas dificuldades? E Joana vem aqui, a esse respeito, a nossa Joana de Ângeles acrescenta: a fé é a flama divina que aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo: mágoas, desaires, revolta, traições e até mesmo a morte. Isso é difícil, né, minha gente? Mas nós sabemos que é o caminho. Que fé é essa? É a fé no entendimento da vida, da nossa evolução, da nossa essência espiritual, que saiu lá do átomo, está no estágio hominal aqui num planeta de provas e expiações, e vai crescer. E dessa forma de entendimento, quando nós conseguimos entender dessa forma, nós começamos a sentir outros tipos de sensações. Sensações de resignação, de aceitação, sensações de paz, porque nós sabemos que nós estamos naquele processo de aprendizado mesmo, e que vamos errar, mas vamos trabalhar para evitar os erros. O processo de começar a olhar para o próximo e ver que ele também tem as falhas dele, ou melhores, ou piores que as nossas, e entender que ele não pode fazer além daquilo, porque nós também não podemos. Nós erramos e cometemos falhas constantemente.
Então, por que julgar o próximo que está cometendo até falhas menores que as nossas? Porque nós somos vaidosos, nós estamos vendo dele a nossa essência. E aí nós criticamos. Nós, em vez de levantarmos aquele ser, ajudarmos, nós normalmente fazemos a crítica, aquela maledicênciazinha, né? Nós não ajudamos a levantar ainda. Mas é um processo, e vamos chegar lá, com fé, que é a flama divina que aquece o espírito e dá-lhe força para superar tudo. De alguma forma, somos conhecedores, então nós já conhecemos os caminhos, embora ainda não convictos dessa capacidade criadora que deve ser associada por vontade própria, ou mediante assistência e orientação superiores. Quantas vezes nós estamos em processo de, não diria depressão, mas de estagnação, aquela sensação melancólica, de falta de força, falta de energia para superar certos desafios, falta de coragem. Se nós já temos uma essência espiritual mais trabalhada, isso é normal acontecer nesse nível que estamos. Mas se nós já temos uma consciência de que a fé está viva em nós, nós podemos muito bem, nesse momento que nós sentimos que está havendo esse desequilíbrio, parar, vou me recolher aqui no meu canto e vou buscar o meu equilíbrio. Como é que a gente faz isso? Na oração, né? Na meditação. E é impressionante, toda vez que nós pedimos esse tipo de ajuda, a ajuda vem. É que normalmente nós estamos distraídos e nós não entramos nesse tipo de sintonia. Normalmente nós vamos descendo escada abaixo, na nossa ainda falta de percepção espiritual, sofrendo com as agruras da nossa falta de capacidade de nos equilibrar. Quando nós temos a espiritualidade amiga, que toda vez que a gente chama, eles vêm. E é impressionante, porque se nós fazemos esse exercício, passou um tempinho, você olha para trás e fala, nossa, sumiu tudo. Não é verdade? Quantas vezes já aconteceu isso? E isso é uma realidade. E nós não conseguimos ainda exercitar, fazer. Quantas vezes a gente passa 1, 2, 3 dias daquele processo de depressão ou de desgaste, porque não fomos capazes de... Espera aí, eu sou uma essência espiritual. Deus é meu Criador, Ele só quer meu bem. Tudo que acontece na minha vida é para o meu crescimento. Tenho fé que isso é uma realidade, que eu estou aqui num processo de aprendizado, reencarnado aqui. Então, paro e faço a meditação, faço a oração. Abro um livro de Joana, um livro nobre que me traga bons sentimentos, bons pensamentos. É 100% de cura. Não é verdade, olha? A cura, na verdade, é de equilíbrio, de paz. Não quer dizer que a cura seja física, mas só de a gente ter o equilíbrio, a paz, que vai nos trazer, como ele diz aqui, ele falou aqui atrás, né, Aurélio? Não sei se eu vou conseguir achar, mas ele falou aqui que toda vez que nós nos mobilizamos de forma harmônica, né, e trabalhamos em valores mentais e emotivos nobilitantes, nós podemos reorganizar, demandar-se-ão esforços reiterados em inúmeras experiências somados a conhecimentos imprescindíveis para tanto. Então não adianta também a gente achar que chega aqui no Centro Espírita e só porque fez um trabalho de um fim de semana aqui com a comunidade, com as crianças e com as pessoas necessitadas, que tem que sair daqui pleno, não. É como ela diz, é um trabalho de perseverança, de insistência, para reorganizar essa nossa essência espiritual, enquanto desequilibrada pelos processos de distração lá de fora. Está aqui, ó, requer reiterados em inúmeras experiências, somados a conhecimentos imprescindíveis. Então, nós precisamos trabalhar, arregaçar as mangas, né, e estudar. Porque o estudo nos traz essa possibilidade de entendimento. O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Que forças que me fazem externar aqui meu pensamento, minha forma a minha essência? Né? Que forças são essas? Então, quando temos esse entendimento, nós começamos a ter um pouco mais de domínio sobre nós mesmos e buscamos, dessa forma,
o equilíbrio que vai nos dar sustentação para desafios maiores, onde nós não vamos mais nos envolver com as perturbações e desequilíbrios das pessoas que nos cercam lá fora. Pelo contrário, seremos exemplo, não é verdade? Quantas vezes as pessoas chegam para você e falam: Aurélio, você é tão calmo. Como é que você consegue, diante de todo esse distúrbio, toda essa confusão que está acontecendo, estar em paz? Isso chama a atenção das pessoas quando a gente consegue fazer isso, não é verdade? Com certeza. E a mesma coisa ao contrário, se você entra no desespero junto com as pessoas, fala: pô, você é um desequilibrado, você não é a pessoa que eu vou me calcar para receber ajuda, não. Mas, Aurélio, você é um cara que me transmite tanta paz, tanto amor, tanta... Né? Não vou beijar, não. Então, gente, é isso. Esse exercício constante é que vai nos trazer essa mudança de sintonia, mudança de sentimento, porque isso reflete na nossa forma de agir, de pensar. E, naturalmente, nós externamos isso. Nós já aprendemos aqui que somos co-criadores, e aquilo que estamos pensando positivamente se espalha pelo ambiente que nós estamos, né? Então, isso também é entendimento. Quando ela fala aqui que faz parte do processo de crescimento, né? Conhecimento demanda esforços reiterados em inúmeras experiências, somados a conhecimentos imprescindíveis para tanto. Que conhecimentos são esses? É isso que nós estamos estudando aqui. Quem somos nós? Por que reencarnamos? Para onde vamos? Não é isso? Porque com esse conhecimento, gente, nós já almejamos, nós já buscamos outros níveis de entendimento que uma grande maioria dos espíritos encarnados desse planeta não tem. Estão desavisados, passando por processos de desequilíbrio constantemente e não conseguem se equilibrar, até porque foram colocados em ambientes bem difíceis. Né? Se nós pensarmos que metade desse planeta passa fome, quase, não é verdade? Você pegar ali a Índia e a China, nós estamos ali com metade do planeta, quase. Olha quanta dificuldade passa esse povo, sem contar com os habitantes da África, se somarmos a África, e depois somarmos com o Brasil e os outros países com um percentual menor, mas que tem também uma grande parte de pessoas que nascem em lares ou em condições físicas, morais e materiais de extrema necessidade. Por que será isso? Por que esse desequilíbrio? Por que você nasce num lar nobre, onde você tem todas as condições de criar a sua família, de dar o sustento digno ao filho, botar em boas escolas, se tratar adequadamente, com planos de saúde que te dê um sustento, ter um lar confortável? Será que é uma benesse divina para mim? Por que será que eu sou melhor do que os outros se eu cometo atos e desequilíbrios muito maiores do que aqueles que estão ali na comunidade, muitas vezes, não é verdade? Então, se a gente não parar para refletir sobre isso, nós estamos nos enganando. Nós estamos achando que nós somos os preferidos da divindade, e por isso nos deram a oportunidade de estarmos em condições como essas. Você passa, às vezes, a vida inteira, não tem nada que te traga tristeza, te traga desequilíbrio. Alguma coisa tem por trás disso tudo. Pode ser merecimento, mas normalmente é tipo assim: olha só, muito estou te dando, agora você tem que dar também para fazer a sua parte. Porque Jesus falava: muito será dado a quem muito recebeu, e muito será cobrado também de quem muito recebeu. Então, fiquemos atentos, principalmente os mais abastados financeiramente, e até em termos sociais, porque se 60% do planeta, 70% do planeta passa dificuldades, e eu estou numa situação favorável, dizer assim, comparado com eles, tem alguma coisa errada. Ou Deus é injusto, que a gente sabe que não é, ou eu estou numa condição onde alguma coisa será cobrada por aquela benesse. E às vezes a gente passa a vida inteira e não faz uma oração, não pega um evangelho, não agradece, nada.
Pelo contrário, ainda blasfema, né? Ainda desafia Deus. Quando acontece algum probleminha, Deus esqueceu de mim. Como é que pode Deus me trazer esse tipo de sofrimento? A pessoa não olha para o lado e vê o sofrimento das pessoas que estão lá na miséria, né? No desequilíbrio, nas drogas, em tudo o que acontece no nosso meio de miséria do mundo, no mundo de provas e expiações, não é verdade? E nós vamos ser cobrados. Numa próxima, nós vamos nascer lá. Porque se não aceitamos e não valorizamos aquilo que foi dado, que foi com o objetivo de nós darmos alguma coisa de nós, somos trabalhadores da obra do Pai. Então, se Ele nos dá toda essa possibilidade, nós não fazemos nada para merecer aquilo, na próxima, um pai que é justo e bom vai falar: meu filho, eu te dei tudo naquela encarnação, era para você fazer isso, isso e isso, e você não aprendeu, então agora você vai para a comunidade. Aquela mesma comunidade que muitas vezes você falava assim: não vou nem passar ali, porque ali tem ladrão, ali tem bandido, ali é gente pobre. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem isso, não é verdade? Você vai nascer lá. Nós vamos nascer lá, né, Aurélio? Porque a gente precisa aprender, a gente precisa experienciar isso tudo. É educativo, não é castigo divino, não é? Não é. Nossa consciência que nos vai levar, na verdade, não é Deus, Deus não vai ficar com todos esses universos, infinitos universos que Deus criou. Ele não vai estar preocupado com o Clóvis ou com o Aurélio, que está encarnado aqui no planeta Terra, numa galáxia de terceira, quarta, quinta categoria, né, de tamanho, principalmente, de estrelas, né? Enfim. E num planetinha, né, pequeno, né, que está afastado, está entre bilhões de estrelas que formam essa galáxiazinha, né? Né? De bilhões ou trilhões de galáxias que existem nesse universo. Né? Então, Deus, nós falamos assim, nós estamos mergulhados na essência divina. E Ele, como as nossas células estão mergulhadas na essência divina do Deus que vos fala, um Deus com letra minúscula, cheio de perfeições, mas nós já somos deuses. Jesus falou isso. Vós sois deuses. Você não faz o que eu faço, porque você ainda não tem a fé do grão de mostarda, não é verdade? Porque quando você tiver a fé do grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha: desloca-se daqui para lá, e ela vai se deslocar. Mas nós não temos fé nem para entendermos ainda o porquê estamos aqui e o que Deus quer da nossa vida. Nós desperdiçamos tudo isso nas nossas trivialidades, nas nossas banalidades, nas nossas essências ainda equivocadas. Então, não há como mudar, senão nos autoconhecermos, não é verdade? Aqui na página 341 tem Bezerra de Menezes fala alguma coisa bastante interessante, né? Bem embaixo, o ser humano precisa entender urgentemente que a cura dos seus males não está fundamentada no auxílio externo que possa receber dos seus irmãos de jornada, encarnados, desencarnados ou cósmicos, mas sim na quantidade e qualidade de amor que consiga movimentar em prol de si mesmo. Como co-criadores, como filhos incumbidos de manifestar o poder do Criador pela eternidade, todos os seres têm dentro de si uma fonte inesgotável de energia e de amor. Então, Bezerra nos traz que Bezerra, ele abriu mão de continuar a sua ascensão em outros orbes, né? E permaneceu aqui na Terra exatamente com essa incumbência, tá, de doutor, tá, de cura, né? Então ele tem nesse livro, que é o livro de Bezerra, A Cura pelo Amor. A Cura pelo Amor. Então ele fala da importância da qualidade e da quantidade de amor. Então tudo é amor, gente. Isso aí. Aqui embaixo, André Luiz faz uma observação e depois Bezerra outra. O instrutor Alexandre, no livro Missionários da Luz,
tá, de André Luiz, esclarece que para que haja a cura das enfermidades psicofísicas, não obstante o socorro ou auxílio espiritual externo, faz-se imprescindível a participação integral do enfermo no processo de recuperação de sua saúde, cujo êxito será factível apenas mediante a sua transformação moral, à luz do Evangelho do Cristo, vivenciada diuturnamente. Então, o caminho é Jesus, é o Evangelho, porque Jesus é o Espírito que nós olhamos, percebemos, da maior envergadura que nós conseguimos entender. Então, ele veio para nos dar o exemplo, para trazer os conhecimentos que o Evangelho acabou, com os apóstolos, enfim, escreveram os Evangelhos com o objetivo de nos sensibilizar para aqueles caminhos que ele estava trazendo. Ah, por quê? Aquilo ali é religião? Não, aquilo ali é ciência. Por quê? Porque se ele traz todos aqueles mandamentos, né, todas aquelas convicções, aquelas parábolas que ele externou na sua vida aqui conosco, com o objetivo de nos educar, de nos mostrar um caminho. Porque para nós buscarmos planos mais harmoniosos, nós vamos ter que fazer aquilo que ele falou, aquilo que ele nos mostrou. Não é só uma questão religiosa de, não, porque eu fazendo assim, Deus vai olhar para mim e vai falar assim, você está melhor. Não, é porque na medida que nós trabalharmos e fizermos aquilo tudo que foi falado, foi instruído, nós espiritualmente, energeticamente, estaremos aptos a buscar novos horizontes, novas experiências harmoniosas, onde vamos ser servos mais úteis, né? Servos à obra divina. Quando entendermos dessa forma, nós vamos curar um monte de mazelas, de problemas que nós temos. E aí ele fala aqui desse livro que Aurélio falou, que Bezerra, na Cura pelo Amor, adverte que a cura das enfermidades dos incautos, somos incautos, temos que ter essa realidade, não é verdade? Distraídos da busca do seu processo de evolução, todos nós não somos distraídos? No dia a dia? Quantos por cento do dia a gente consegue estar mais ligado na espiritualidade, na nossa essência, naquilo que realmente vai nos ajudar a crescer? Pouco, né? Muito pouco. Nós ficamos no automatismo do dia, trabalhando, fazendo um monte de coisa e tal, e não paramos para refletir, curtir, assim, olhar para a natureza e tentar entender a obra de Deus que nos cerca, tão harmoniosa, que nos ajuda também a refletir, a sair um pouco daquele automatismo, né, que nós normalmente estamos alimentados na nossa vida, que também faz a gente crescer, porque através dos automatismos a gente vai lapidando. Mas quando temos a percepção de que há algo mais do que aquilo que nos distrai, nós saímos um pouco daquela esfera constante de perturbação, de automatismo, de buscas desenfreadas, de questões que são importantes por um lado, evidentemente, estamos encarnados aqui, precisamos buscar o nosso sustento, o nosso equilíbrio, dar o melhor para a nossa família, é natural, mas nós também temos que estar prontos, aptos, a buscar não só o nosso autoconhecimento, através do trabalho no bem, através do autoconhecimento, do aprendizado, para que a gente possa até levar isso como exemplo para as pessoas que nos cercam e ajudá-las também nessa busca que nós já queremos, temos vontade de fazer, né, Aurélio? Mas ainda não estamos aptos a ter constantemente essa harmonia que estamos falando aqui. Então ele está chamando de incautos, porque as enfermidades só serão curadas quando deixarmos de ser incautos, distraídos da busca do seu processo de evolução. Não está mais vinculada à ajuda externa, mas à quantidade e à qualidade do amor, que conseguirem movimentar em prol de si mesmos. Porque, pense, Joana de Ângeles é amor. É um espírito já numa fase de maturidade espiritual, que ela está o tempo todo amando, porque ela está só fazendo bem, ela não está preocupada com ela, né? Lá, quando ela foi Cusa, ela deu um exemplo desse amor, dessa grandeza espiritual já, há 2000 anos atrás, quando estava lá
sendo queimada com o filho do lado, e o filho pediu para ela abjurar Jesus, e ela, numa postura Inegada, inegável, e de um entendimento, de um autoconhecimento fantástico, ela sabia que aquilo ali era passageiro, o corpo dela ia se queimar e ela não ia nem sentir, porque nós já pensamos logo, vai ser queimada, vai ser torturada pelas chagas do fogo. Um espírito como esse é retirado do corpo antes de sentir qualquer dor, porque ela não tem essa sensação material, ela tá buscando outras esferas de espiritualidade que transcendem a matéria, não é verdade? E está ali, há 2000 anos já dava esse tipo de exemplo. E então ele diz aqui, mas a quantidade e a qualidade de amor que conseguirem movimentar em prol de si mesmos e do próximo também. Possuidores de potenciais em latência, de uma fonte inesgotável de energia. Então, como Jesus disse, vós sois deuses. Nós temos condição de mobilizarmos as nossas energias, nossos potenciais, para muito mais do que nós conseguimos fazer ainda, né? Porque nós gastamos nossas energias no dia a dia, nas coisas triviais do mundo, não é verdade? Quantas energias nós perdemos, inclusive nesse processo de perturbação, então, ao invés de nós buscarmos transmutar essa energia em amor, que seja de longe, tentando mentalizar hospitais que estão precisando de ectoplasma, enfim, a espiritualidade que nos cerca, que ainda não temos esse entendimento no sentido de estar fazendo isso sempre, até porque estamos encarnados e precisamos produzir, fazer as coisas do mundo, mas nós podemos já, em certos momentos do nosso dia, deixarmos um pouquinho desses momentos para fazer uma meditação. Temos o entendimento que a espiritualidade, quando nós nos unimos em busca, em prol de terceiros, fazendo oração, fazendo qualquer tipo de mentalização, o ectoplasma que nós emanamos, positivo, é utilizado por essa espiritualidade para curar as pessoas que estão em processo de recuperação ou em hospitais precisando de energias mais quintessenciadas, não é verdade? Então é isso. Então, ele fala aqui que trazemos em nós um laboratório com infindáveis recursos e um médico à disposição para atuar em sincronia com as nossas tendências espirituais, mentais e emotivas. Não adianta a gente ficar se lamentando, como a gente faz muito, né? Eu estou muito emotivo, eu preciso de um amparo, de uma ajuda. Tudo bem, é importante a ajuda, pedir ajuda é importante, sim, mas a ajuda vem e nós temos que usar aquela ajuda para que seja uma alavanca para nós superarmos as nossas dificuldades. E com coragem, com fé, buscarmos o autoconhecimento. Senão nós passamos a vida inteira, nos lastimamos, sabe aquela coisa do vida, azar, eu sou um desafortunado, ninguém me ama, ninguém me quer. Isso não é um processo positivo. Quando nós estamos pensando dessa forma, nós estamos atraindo cargas negativas, espíritos afins que estão no mesmo nível de sintonia. E isso não nos traz saúde, nem espiritual, e muito menos corporal, muito menos material. Então, o que precisamos? Nesses momentos que vão vir, com certeza. São momentos que a gente está em depressão, está em processo de nos autopunir, né? Como é que chama? De autoflagelação, né? Que nós fazemos muito isso, até para nos parecermos vítimas, né? Das pessoas, de todos que nos agridem. Nós buscarmos nesses momentos o reequilíbrio, a superação, porque quando nós nos dispusemos a nos doar, nós deixamos de lado todas as nossas mazelas, as nossas preocupações, nossas perturbações, e vamos ajudar, vamos usar essas forças potenciais que ele diz aqui, para o bem do próximo, e isso reflete no nosso bem, não é verdade? Isso naturalmente reflete para nós mesmos. Esse é o lenitivo, essa é a cura. Bezerra de Menezes evidencia a possibilidade de cura a partir do nosso próprio esforço. Em autodescobrimento, uma busca interior, Joana de Ângeles adverte que as enfermidades derivam do uso inadequado da energia, entre aspas, amor, em todas as suas frequências de manifestação ou estados vibracionais.
Sua mensagem esclarecedora sinaliza para a necessidade de redirecionarmos o nosso proceder mediante a vivência consciente do Evangelho do Cristo, liberando-nos de perturbações enfermiças em decorrência da transformação moral e espiritual. Está tudo aqui. Isso é uma síntese do que nós falamos aqui o tempo todo, né, Aurélio? Então, se nós já sabemos qual é o processo, qual é a forma de curar, qual é a forma de tratar, por que não exercitarmos? Porque quanto mais necessitarmos, quanto mais insistirmos no processo de educação, nós vamos transcendendo, nós vamos nos tornando mais fortes, é como se nós tivéssemos uma couraça. Você olha para certas pessoas e fala, nossa, você é muito forte, você passa por tantos desafios, está sempre positivo, sempre indo para frente, sempre ajudando as pessoas que estão à tua volta. E o que é isso? É força? Isso é força... É a força espiritual, é aquela maturidade espiritual que é alcançada através dos exercícios, das repetições, das reencarnações. São processos que vão lentamente, mas se nós não tomarmos a iniciativa já enquanto estamos sofrendo com essas questões que nos colocam para baixo, nós nunca vamos chegar, quer dizer, nunca não, porque nós vamos chegar lá, todos nós, mas vamos atrasar, vamos sofrer, vamos passar por questões que são desnecessárias na nossa vida. É só prestarmos atenção naquilo que nos desequilibra. Quando pensamos sobre isso, nós vamos atrás do trabalho de cura, porque a cura é nossa interior. E só vamos, cada um de nós, com as suas necessidades, suas mazelas. Então, que possamos prestar atenção nessas questões, nessas mazelas, para que nós possamos realmente, nessa encarnação, buscarmos a cura que nós tanto almejamos e possamos ser realmente trabalhadores da obra do Pai. Tá certo, Aurélio? Perfeito. Então é isso, minha gente. Então vamos agradecer a essa espiritualidade maravilhosa que está sempre conosco quando elas percebem que estamos querendo o bem não só nosso, de autoconhecimento, estamos preparados para isso, estamos buscando esse entendimento, e eles estão sempre nos acudindo quando chamamos, quando nos colocamos à disposição para o trabalho. Então, agradecer muito a eles por toda essa paciência que eles têm conosco também, nos momentos em que caímos, e eles estão ali para nos levantar, é só nós buscarmos, só nós pedirmos e experimentarmos essa possibilidade que está à nossa disposição. Toda vez que nós chamamos, eles nos acudem. Nós possamos, com esse entendimento, nos afastar dos momentos de desequilíbrio, de falta de paz, de falta de harmonia, de evidência das mazelas que ainda temos, enquanto que, ao buscarmos a ajuda deles, da espiritualidade, nós vamos nos harmonizando aos poucos, e eles vão ajudando a nos equilibrarmos e buscarmos momentos melhores para nós. Então, agradecer muito a eles por toda essa perseverança conosco, essa paciência, e esses aprendizados que nos chegam, que possamos utilizá-los para o nosso autoconhecimento e para as pessoas que nos cercam. Que eles possam estar sempre nos ajudando, nos amparando, nos protegendo, que a nossa querida Joana, que está sempre conosco nessa casa querida, possa nos envolver ao longo de toda a semana, que o Mestre Jesus esteja conosco também, abençoando o nosso trabalho e nos ajudando a superar os nossos desafios, as nossas imperfeições. Que Ele esteja conosco, em seus lares, em nossos lares, ao longo de toda a semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.